Bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast do Eco em parceria com a GI Group Holding. Hoje vamos falar sobre a geração Z, a chegada ao mercado de trabalho, os impactos que está a ter na transformação das empresas e da forma como todos nos relacionamos no trabalho. Hoje tenho comigo o gosto de ter a Maria Rodrigues, é Senior Manager da Grafton, e o Mauro Ferreira da Costa, Talent Acquisition Coordinator da Simpor. Bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. E vamos precisamente falar sobre a geração Z no mercado de trabalho e que desafios é que isto está a levantar para todos vós na gestão de equipas. E eu começava precisamente com a Maria para perceber, do ponto de vista de recrutamento, se de facto existem assim tantas diferenças em relação às gerações anteriores como temos a mania de falar tantas vezes. Olha, em primeiro lugar, bom dia e obrigada também à Eco e à GI Group pelo convite e obrigada ao Mauro também por ter aceitado este convite. Sim, na verdade as diferenças são bastante significativas relativamente àquilo que era o impacto que as gerações anteriores tinham no mercado. Portanto, esta geração Z procura, acima de tudo, um emprego, não um emprego como antigamente nós o víamos, mas sim onde possam gerar impacto, onde possam acrescentar valor, não só de uma forma muito mais consciente daquilo que é o seu valor no mercado, do seu tempo e, portanto, quando se envolvem também em processos de recrutamento, procuram exatamente isso, ou seja, um recrutamento que seja rápido, que seja bastante transparente sobre aquilo que é não só o salário e as suas condições no mercado, mas também os benefícios, a flexibilidade, os propósitos da empresa e da organização, também não só porque vivem ou passaram aqui por alguma instabilidade económica, por uma grande transformação digital, e a verdade é que procuram estas empresas que também estejam atualizadas no mercado, que também lhes permitam ter impacto, não só naquilo que é a vida profissional e no crescimento, mas acima de tudo, e acho que é aí a grande diferença, também um impacto na vida pessoal de cada um deles. Portanto, esta geração já não procura, como anteriormente, um projeto linear ou um projeto vitalício para toda a vida, mas sim, muitas vezes até de curta duração, mas onde esse projeto possa ter impacto durante o tempo que estão no projeto. E a verdade é que ao longo do processo de recrutamento já não é só aquilo, como eu dizia há pouco, que é o salário, mas voltam e estão muito atentos àquilo que depois que passa nas redes sociais destas empresas, fazem pesquisas também de plataformas de employer branding, os testemunhos reais das pessoas que estão nas organizações, e isso tudo vai fazer com que pese na balança naquilo que é depois o aceitar ou não estes processos de recrutamento e o envolvimento depois nas estruturas. Portanto, de uma forma geral também olham de forma muito mais apaixonada para estas experiências e é tudo muito mais emocional e não tanto uma procura pela função que depois permanecem ao longo da vida. Em relação ao que pesa mais na decisão, eu vi um dado que agora estava à procura nas minhas notas, mas não consigo encontrar a origem, mas são 7, salvo erro, 7 em cada 10 pessoas da geração Z que de facto valorizam muito mais estas outras questões todas do salário emocional, exatamente, obrigado Maria, do que propriamente o salário, o horário, enfim, e portanto essa questão da flexibilidade e todos estes extras de que temos vindo a falar ultimamente pesam cada vez mais na decisão, não é? Portanto há aqui também quase uma entrevista inversa, não é? Os candidatos também escolhem as empresas e não são só as empresas a escolher os candidatos. Sim, sem dúvida, ou seja, como eu dizia há pouco, o candidato sabe, à data de hoje, qual é que é o seu valor no mercado e procura nas empresas, não só, e obviamente nós temos essa noção diariamente quando apresentamos propostas e certamente os clientes também, mas a empresa que não consegue acompanhar esta flexibilidade, este propósito, tudo aquilo, até mesmo se a empresa, qual é o impacto social que a empresa tem na sociedade, quais é que são, se é uma empresa sustentável, portanto são jovens que estão muito mais atentos, não só a esta questão da flexibilidade, sim, do apoio psicológico, das suas lideranças e quem é que os acompanha, obviamente também sabemos que dada a nossa situação financeira atual do país, que obviamente o salário continua a ser um fator bastante decisivo numa escolha final, mas também está comprovado em alguns estudos que a verdade é que cada vez menos esse é o fator decisivo
para aceitar ou não uma proposta, inclusive comparativamente com outras gerações, antigamente as pessoas saíam quando já tinham outro projeto e à data de hoje não. Portanto, os jovens cada vez mais, se não estão a sentir-se inteiramente integrados e num projeto onde se identifiquem, podem abandonar o projeto sem nenhum outro em vista. E, portanto, aqui o salário de facto tem o seu peso, mas já não o mesmo que tinha para as gerações anteriores. Isto é um desafio adicional para as empresas também, para quem está do outro lado a tentar encontrar o match perfeito. Mauro, como é que é esta realidade numa empresa que está num setor muito mais tradicional, como a Simpor, mais industrial? Como é que notam estas diferenças geracionais? São menos evidentes? Que experiência é que têm tido? Estava aqui a ouvir atentamente a Maria e revia-me em muitos dos traços que ela acabou aqui por identificar relativamente aos nossos processos de recrutamento. Mas temos que considerar que a realidade da Simpor, que tem aqui duas dimensões bastante distintas. Por um lado temos a parte corporate, em que sim, flexibilidade, estamos a falar de trabalho híbrido, conseguimos ajustar de outra forma e se calhar dar aqui uma resposta dentro daquilo que são as exigências desta geração. Por outro lado temos a parte operacional, em que eu não consigo, ou não conseguimos, não, é um desafio tremendo. Nós não conseguimos dizer a um oficial de fabricação que hoje pode ficar a trabalhar a partir de casa, ok? Por outro lado, temos estado a construir uma relação, para já há uma certa previsibilidade, as pessoas sabem que o turno é das 8 às 4, ou das 4 à meia-noite, e vão-se organizando. Isto também é benéfico, é um ponto positivo. E depois temos construído aqui algo que a Maria também enunciou, o propósito. Era a palavra que faltava, o propósito. As pessoas têm que sentir que têm um propósito dentro da empresa, que é a obrigação da empresa criar esse propósito. Na Simpor temos feito um trabalho bastante valioso na criação desse propósito, nomeadamente aqui na área da sustentabilidade. Vou-vos dar números, eu sou mais de letras, mas vou-vos dar números, porque acho que são importantes. É um espaço seguro. Não, acho que é importante. Nós até 2030, só nesta área aqui de redução de emissões de CO2, vamos estar a investir cerca de 1,2 mil milhões de euros. Ok? Estamos aqui a falar. Até ao final desta década. Sim, exatamente. Ou seja, é substancial. Nós temos projetos a decorrer nas diversas fábricas, projetos de elevada dificuldade técnica, em termos de engenharia, para reduzir algo como 37%. Este valor todo para tentar reduzir 37%. É significativo este trabalho. Ao mesmo tempo que estamos aqui numa onda de transformação digital, mesmo nas fábricas, ok? Que é fantástico. A imagem que nós tínhamos de uma fábrica há 10, 15 anos está completamente alterada. Temos projetos a decorrer e somos pioneiros em Portugal em ter, por exemplo, uma rede 5G dedicada à fábrica. Ok? Uma parceria que nós temos. Para quê? Automação, já temos drones a fazer vistorias de segurança, gestão de estoques, temos operadores nossos com óculos de realidade aumentada a fazer intervenções de conservação, apoiados já pelo fabricante, ou seja, entramos aqui numa indústria 4.0 totalmente diferente. Isto também é apelativo para os jovens, ok? Deixa de haver aquela imagem de tudo cinzento, turnos, continuam a existir os turnos, continua a haver aqui muito trabalho braçal, por assim dizer, mas ao mesmo tempo estamos aqui numa alteração do paradigma em relação à fábrica em termos de tecnologia. Esta transformação digital também é algo que tem cativado. O perfil deixa de ser o operador como nós conhecíamos e passa a ser alguém com esta destreza digital que esta geração tem. E têm conseguido recrutar para essas posições também pessoas cada vez mais jovens? Têm sentido Sim. Que esse apelo é correspondido, no fundo? Sim, quando vendemos o projeto, mas já a parte aqui do propósito, aquilo que eu falava em termos de sustentabilidade ambiental, não raras vezes eu tenho pessoas a perguntar-me e a dizer, não podemos fugir a isso, que é uma das indústrias mais poluentes. Sim. Em contrapartida, falo aqui do investimento, até 2050 seremos neutros, ok? Temos estado a construir este caminho já há muitos anos, pela introdução de combustíveis alternativos, de métodos mais limpos, de
temos estado já a fazer este caminho já há bastante tempo, e agora com este poder de investimento que é massivo até 2030, e depois há de continuar, essa aposta. há de continuar até 2050. Muito bem. Maria, e do ponto de vista das chefias, isto implica também algumas alterações, até porque estamos numa altura em que temos, salvo erro, 30% dos trabalhadores são da geração Z, mas temos os outros 70% de muitas outras gerações, e esta convivência intergeracional nem sempre é fácil, especialmente aqui nesta dinâmica entre chefias. Como é que a liderança, e eu usei aqui chefia, e se calhar isso é uma ideia para falarmos um bocadinho, mas de facto o que é que está a mudar e que desafios é que isso implica também para quem está numa posição de liderança? Sim, tocaste aí num ponto que de facto, ou seja, a data de hoje no mercado de trabalho conseguimos encontrar até 4 gerações diferentes, e portanto para o líder e para as organizações obviamente tem sido um desafio. Acredito que é um mercado ainda bastante competitivo, porque há poucos líderes que consigam eventualmente trabalhar ou lidar com estes tipos diferentes de gerações, porque têm obviamente os seus desafios, mas aqui o maior desafio, a maior conquista e o segredo está não só em conseguir alinhar aquilo que é o melhor de cada uma das gerações. Portanto, temos por um lado algumas gerações anteriores que tinham toda a visão mais estratégica, o conhecimento do negócio e a maturidade, mas depois estas novas gerações muito mais digitais, inovadoras, com uma diferença de pensamento, e portanto para os líderes que conseguirem captar este melhor de que cada uma das gerações traz, será certamente um ponto bastante competitivo no mercado. Mas estes líderes têm que ser, acima de tudo, como tu dizias, a figura do chefe de antigamente perdeu-se aqui um bocadinho. Portanto, estes jovens e mesmo as gerações anteriores também aprenderam com estes jovens a valorizar aquilo que é verdadeiramente um líder, ou seja, alguém que inspire as suas equipas, que esteja próximo, que dê um feedback recorrente, que esteja disponível também para aceitar aquilo que é o feedback das próprias equipas, que esteja disponível para errar, para assumir o seu erro, mas que estão em conjunto com o resto da equipa para conseguir procurar um caminho melhor. E, portanto, de facto aqui o líder já não é a pessoa que manda ou que dá ordens e a equipa executa. Não, na verdade tem que ser alguém que não só inspire, que dê o exemplo, mas também permita à própria equipa errar e desenvolver-se com esta proximidade, que dê autonomia, e que de facto também estes jovens procuram saber qual é que é o seu posicionamento, mas qual é que é o seu caminho, e portanto que este líder também lhes permita desenvolverem-se e criar as oportunidades de progressão de carreira dentro das organizações. Em que tipo de competências é que são hoje mais valorizadas quando a tarefa é precisamente encontrar alguém que preencha um lugar de liderança? E até puxando aqui novamente para o caso específico da Simpor, o que é que vocês procuram como características absolutamente essenciais? Maria aqui, mais uma vez, acabou por referir aqui alguns traços bastante interessantes. Esta parte de termos uma liderança humanizada, ok? Que também tem de estar alinhada com o negócio, nós nunca podemos descurar essa parte. O que temos procurado estas duas vertentes, mas também alguém que seja, tal como Maria disse, inspirador. Alguém que tenha uma comunicação e uma escuta ativa também, alguém que perceba as dificuldades, estamos aqui a falar em 4 gerações, os desafios que é de ter, eu tenho na minha equipa, por exemplo, duas colegas de trabalho que têm 42 anos de Simpor. Ao mesmo tempo tenho um trainee que tem 20 e poucos anos. Sim. Esta convivência tem de ser aqui de certa forma acautelada por alguém com uma liderança inspiradora, como alguém que consiga agregar e trazer todos para o mesmo barco. Okay? Felizmente temos a sorte de ter uma líder que nos faz mover todos na mesma direção. Porque é importante ter essa visão também, não é? E sobretudo passar essa confiança para quem está na equipa de que de facto estão todos a trabalhar como um só, mas ao mesmo tempo que há também um reconhecimento do papel de cada um nesse trabalho. Sim, criando aqui uma base de conforto e dando autonomia para as pessoas poderem testar, errar, voltar atrás e poder fazer se calhar de novo, okay? Porque faz parte aqui do crescimento e é também algo que estas gerações mais jovens dão importância, valorizam bastante. O papel de liderança alterou-se aqui um bocadinho daquilo que era há 10, 15 anos atrás.
Hoje em dia nós temos alguém que se calhar está ao nosso lado e não está lá em cima como estava há 10, 15 anos a dar ordens, alguém que está ao nosso lado a acompanhar-nos. E isso é muito importante, e nesse aspecto temos a sorte na Simpor estarmos também a revisitar este perfil de liderança. Aliás, ontem estive numa formação de lideranças, exatamente para nos dotar a todas as lideranças da Simpor competências e ferramentas para podermos ter este alinhamento estratégico entre o negócio e também com as pessoas. Eu estava aqui a pensar que todas estas coisas que temos vindo a falar, características que esta geração em particular valoriza na altura de escolher um desafio profissional, e estava a pensar que muitas vezes o passar das palavras aos atos há uma distância considerável e, portanto, imagino que haja aqui um risco de quando são feitas demasiadas promessas numa fase de recrutamento que depois não são cumpridas, isso possa refletir também na capacidade da equipa funcionar em pleno e na satisfação daquela pessoa em particular. Como é que se gera isto, Maria, e que tipo de cuidados é que as empresas devem ter também para não estar prometerem em demasia coisas que não conseguem cumprir depois? Sim, ou seja, era como eu dizia há pouco, começa desde o início do processo de recrutamento, portanto, não só naquilo que a empresa quer passar ao longo do processo de recrutamento, ou seja, naquilo que é o recrutamento em si, mas depois na atração, mas naquilo que é também a própria retenção. Portanto, como eu dizia, é importante para os jovens que depois tudo aquilo que foi prometido, digamos, se verifique efetivamente no dia-a-dia e que seja, acima de tudo, vivido e sentido pelas próprias pessoas da organização, não é? Ou seja, a verdade é que se, entretanto, ao longo do período da estadia do colaborador na organização, se prometeu alguma flexibilidade e depois não se cumpre, se efetivamente há esse acompanhamento de liderança ou perspectivas de progressão e não se verificam, de facto acaba por ser negativo não só para a estrutura, mas também para a própria liderança que o acompanha, e hoje em dia o mercado é bastante pequeno e, portanto, como eu dizia há pouco, procuram-se, e sabemos testemunhos reais das próprias empresas, e muitas vezes isso acaba por ser negativo, como eu estava a dizer, para as próprias organizações, não só porque também depois têm que atrair, formar, acompanhar, e é todo um tempo, dinheiro que a organização tem que despender para depois haver uma alta rotatividade e não se torna competitiva depois no mercado. E daí a importância também de ir medindo e avaliando a satisfação da equipa ao longo do tempo, de uma forma permanente e próxima, sobretudo. Eu queria só lançar-vos um desafio, e estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, enfim, de me deixarem aqui algumas ideias que possam já ter vindo a pensar sobre os desafios das novas gerações que vêm a seguir à geração Z. São todo um novo conjunto de desafios, exatamente. Há aqui já diferenças notáveis, alguns deles já estão a começar a entrar no mercado de trabalho, já começam a conseguir notar alguma diferença. Como é que estão a preparar este processo de adaptação? Bem, na Simpor, a nossa força de trabalho já é constituída cerca de 15% por pessoas da geração Z. Ou seja, já começamos a sentir esse impacto, okay? Novas formas de pensar, novas formas de executar. Às vezes, eu, como dizia, tenho um treininho na minha equipa que às vezes ele faz coisas que eu... Explica-me lá como é que fizeste isso. já vou sentindo esta necessidade. Sim. Quase de explica-me lá, mostra-me lá, porque há aqui uma rapidez, há aqui uma facilidade em transformar digitalmente o trabalho que antigamente nós fazíamos, se calhar, em papel, ok? Portanto, já há aqui algumas diferenças, mas temos abraçado esse desafio de trazer pessoas novas. Tanto é que o ano passado lançámos a primeira edição do Simpor Next Gen, em que nos propusemos a trazer 35 trainees, precisamente para começar a trazer este sangue e estas ideias novas, mais disruptivas, para nos ajudar também a começarmos a encontrar o nosso posicionamento face a esses perfis. Mas é desafiante. E é um trabalho constante, não é? E eles funcionam a uma velocidade já completamente diferente e têm que estar sempre aqui associados a projetos, às vezes de curta duração, mas que lhes dê alguma satisfação, algum grau de satisfação, porque se os metemos a fazer tarefas rotineiras,
É mais fácil de perder. É mais fácil perder o foco, desmotivarem, isso aliado a um elevado feedback, feedback sempre, sinto muito que esta geração procura um feedback. Okay? Estou a fazer bem, não estou a fazer bem, como é que eu posso fazer melhor? Imagino que o D também, ao contrário, não é? Que sejam também mais claros naquilo que sentem e naquilo que estão a pensar e a sentir. Sem dúvida. Maria, como é que tens sentido esta realidade também? Sim, ou seja, eu acho que é muito aquilo que o Mauro dizia, portanto, esta nova geração, não só a Z como também a Alfa, vem intensificar tudo aquilo que nós já falámos da geração Z, portanto, muito mais digital, muito mais imediata e com um valor aqui mais acrescido àquilo que é a vertente do apoio psicológico, portanto, procura num líder, de facto, alguém que os acompanhe também nesta vertente. Há pouco tempo ouvia um coach brasileiro da área dos recursos humanos a dizer que hoje em dia o líder é um terapeuta, na verdade, é praticamente, não no sentido literal da palavra, mas os jovens valorizam de facto alguém que os acompanha, que os ouve, já não só mede só os KPIs, mas também como é que a pessoa se sente no local de trabalho e de que forma é que se torna mais produtivo para chegar a esses tais KPIs. Portanto, aqui é esta grande diferença, mas o papel do líder no futuro terá que passar muito por se adaptar rapidamente. E inverteram, aqui nós falávamos no nosso caso, Life-Work Balance. Work-life balance, peço desculpas, e eles inverteram. Ele neste momento é life-work balance, o que é, pronto, são mudanças dos tempos e nós temos que dar respostas. Acompanhar. Muito bem, Maria Rodrigues, Mauro Ferreira da Costa, muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto ter-vos aqui connosco em mais um episódio desta nova temporada do podcast Workaround, uma parceria entre o ECO e a GI Group Holding. Falamos sempre das transformações do mundo do trabalho, hoje sobre os impactos que a geração Z está a ter já nas equipas, na forma como elas se motivam e produzem, e percebemos, sem dúvida, que precisamos de lideranças próximas, atentas e, sobretudo, humanas neste percurso. Da nossa parte é tudo. Obrigado. Até ao próximo episódio.